Olá, pessoal, continuando aqui, nossa playlist de neuroanatomia, falando hoje da neurocitologia do o tecido nervoso, né? Muito importante. Vamos do micro para o macro. O tecido nervoso, ele vai compreender basicamente dois tipos celulares, que são os neurônios e as células gliais ou células da neuroglia. O neurônio vai ser a unidade fundamental do tecido nervoso, que vai ter a função básica de receber, processar e enviar informações. E a neuroglia vai compreender células que ocupam os espaços entre os neurônios. Essas células vão ter funções de sustentação, revestimento ou isolamento, modulação da atividade neuronal e defesa. Uma coisa interessante é que, após a diferenciação, os neurônios dos vertebrados não se dividem. Porém, nós temos duas exceções. Hoje a gente sabe que em pelo menos duas partes do cérebro, o bulbo olfatório e o hipocampo, novos neurônios eles estão sendo formados em grandes números diariamente, mesmo em adultos. Então, nós vamos ter sim esses neurônios se dividindo eh, em adultos. No hipocampo, essa renovação de neurônios, né, neurônios morrendo e sendo substituídos por outros neurônios, eh, chamados de neurônios transitórios, eles são relacionados à capacidade do hipocampo de armazenar a memória transitória, né? Fato interessante. Hum, pronto. Aí, indo agora aqui para os neurônios. Os neurônios eles vão ser células altamente excitáveis, né, que vão se comunicar com outros neurônios ou com células neuroefetuadoras. Essas células neuroefetuadoras podem ser uma glândula ou uma célula muscular que vão receber a mensagem de um neurônio. A linguagem que esse neurônio usa para se comunicar é através de potencial de ação, ele modifica o potencial de membrana, que a gente vai ver mais para frente o que é, e aí ele consegue se comunicar com as outras células. Os neurônios possuem basicamente três partes, que é o corpo celular, os dendritos e o axônio, que é essa parte aqui mais alongada. Normalmente tem essa. Então vamos ver aqui rapidinho o que é que a gente vai encontrar no corpo celular neuronal. Bem, a gente vai ter um núcleo vesiculoso com nucléolos evidentes, a gente pode ter mais de um nucleolo. O citoplasma do corpo celular ele vai receber um nome especial, vai ser o pericário. E nesse pericário, a gente vai ter uma riqueza de algumas organelas, os ribossomos, o retículo endoplasmático granular e agranular e o aparelho de Golgi. Isso não é por acaso, porque essas organelas elas são envolvidas na síntese de proteína. Então a gente já vai saber que essas células, esses neurônios, eles vão fazer muita síntese de proteína. Em especial aqui, os ribossomos, eu queria chamar a atenção porque a concentração desses ribossomos no citoplasma do corpo neuronal, principalmente na primeira porção dos dendritos, eles vão receber um nome especial. Vão ser chamados de corpúsculos de Nice ou substância cromidial. Normalmente essa substância cromidial ela é uma substância basófila, quando a gente vai corar lá na histologia. Também vamos ter uma riqueza de mitocôndrias. Elas vão ser abundantes e geralmente pequenas. Elas vão estar distribuídas em todo o pericário e principalmente ao redor dos da substância cromidial. A gente também vai ter filamentos intermediários que vão ser um pouquinho diferentes por causa de sua constituição bioquímica. E aí a gente vai chamar esses filamentos intermediários de neurofilamentos. Nossa, é um detalhezinho aí que, enfim. O corpo celular ele vai ser o centro metabólico, né, do neurônio. Ele vai ser responsável pela síntese de proteínas e também pelos processos de degradação, pelo processo de síntese de substâncias. Por causa da grande atividade de síntese, a gente vai ter essas organelas que fazem síntese proteica, né? A gente precisa de muita mitocôndria para ter energia. E para fazer a degradação, a gente precisa de ter muitos lisossomos. Essa riqueza de lisossomos é chamada de grânulos de lipofucsina.
Esses grânulos de lipofucsina, na verdade, é um pigmento amarelado e ele vai aumentar de acordo conforme a célula envelhece. Por quê? Quanto mais a célula vai envelhecendo, mais ela vai sofrendo processos de degradação. E quanto mais processos de degradação a gente tem, mais grânulos de lipofucsina nós vamos ter. Então, isso aí vai ser um marcador de envelhecimento neuronal. Quanto mais grânulos de lipofucsina tiver, quanto mais riqueza desses lisossomos degradando, a gente vai saber que se trata de uma célula mais velha. A forma e o tamanho do corpo celular vai variar de acordo com o tipo de neurônio. Nós vamos ter neurônios piriformes e grandes, eles vão estar presentes lá nas células de Purkinje do córtex cerebelar. Também no córtex cerebelar, lá nos grânulos do cerebelo, nós podemos ter essas células no formato esferoidal. Neurônios esferoidais também vão estar presentes em gânglios espinhais sensitivos. A gente também pode ter neurônios estrelados e piramidais, que são os neurônios que vão estar presentes no córtex cerebral. E aí, desse corpo celular, a gente vai ter outros prolongamentos, né, que vão partir, que são os dendritos e o axônio, que a gente vai ver mais na frente. Aqui, novamente, falando mais um pouquinho do corpúsculo de Nice, né, a substância acromial, que nada mais são do que ribossomos que podem estar livres ou aderidos ao retículo endoplasmático granular. Eles vão ser encontrados principalmente na primeira porção dos dendritos, né? Eles são grupos basófilos visualizados à microscopia óptica. E devido à presença desses corpúsculos de Nice, o neurônio ele vai ter uma grande capacidade de sintetizar proteína, como eu havia dito. E aqui para mostrar para vocês, ó, isso daqui é do núcleo, né? Vai ter um nucleolo evidente. E aqui a gente tem vários ribossominhos que formam o corpúsculo de Nice. Pronto. Agora aqui falando um pouquinho dos dendritos e do axônio. Os dendritos, eles vão apresentar as mesmas organelas do pericárdio, né? Eles podem ter, na porção inicial, vai ter ribossomo, vai ter mitocôndria. Qual é a função desses dendritos? Vai ser basicamente receber estímulos, e aí, recebendo esses estímulos, eles vão alterar o potencial de repouso da membrana, e aí passar esse estímulo para o corpo do neurônio, né? Vai receber aqui, ó, passa para o corpo. E aí esse corpo, ele vai transmitir o estímulo para o axônio através dessa região daqui, que a gente chama de cone de implantação. Então, isso aqui é o cone de implantação que vai levar aqui o estímulo para o axônio. Esse estímulo, nós vamos ver que ele aqui é um estímulo saltatório, né? Que a gente vai ter a banha de mielina que vai acelerar essa transmissão dessa mensagem. A gente tem as espinhas dendríticas que vão formar sinapses axodendríticas e esse ambiente ele pode ser modificado. Essas espinhas dendríticas elas podem se modificar, podem até aumentar e estão associadas à memória e à aprendizagem. Essas espinhas dendríticas estão diminuídas em crianças com deficiência mental, como na síndrome de Down. Lembrar dessa correlação clínica. E agora o axônio. O axônio vai ser esse prolongamento aqui, longo e fino. Vai começar no cone de implantação e vai terminar aqui nas terminações do axônio, que normalmente se bifurcam, né? O axônio, ele vai ter de alguns milímetros a mais de 1 metro, então pode ter vários tamanhos. O citoplasma do axônio ele vai conter microtúbulos, neurofilamentos, microfilamentos, retículo endoplasmático granular, mitocôndrias e vesículas. Importante essas vesículas, vamos ver depois. Os axônios, eles após emitir um número variável de colaterais, né, que seria essa arborização terminal, eles conseguem estabelecer conexões com outros neurônios ou com células efetuadoras, os músculos e glândulas. E alguns neurônios, eles se especializam em secreção.
E aí, esses neurônios que são especializados em secreção são denominados neurônios neurosecretores e ocorrem na região do cérebro denominada de hipotálamo. Vamos agora ver a atividade elétrica dos neurônios. Antes da gente estudar como é que esses neurônios se comunicam, a gente tem que saber o que é que está acontecendo ali naquele neurônio no repouso e o que é que acontece quando ele quer se comunicar. Primeiro, a gente vai ter num neurônio em repouso que o meio intracelular ele vai ser rico em ânions e em potássio, que é uma carga positiva. E o meio extracelular vai ser rico em sódio, que é uma carga positiva, e em cloro, que é uma carga negativa. O potencial elétrico de membrana, que seria a diferença entre essas cargas, ficaria em menos 70. E aí a gente vai ter canais iônicos nesse neurônio, que são sensíveis à voltagem, à variação desse potencial elétrico, vão ser sensíveis a neurotransmissores. Um neurotransmissor ele pode agir aqui naquele canal, abrindo ou fechando aquele canal, a fosforilação ou a estímulos mecânicos. Os dendritos vão ser a parte do neurônio especializada em receber os estímulos e alterar o potencial de repouso, alterar esse menos 70 aí. E aí vai promover a entrada e saída de determinados íons que vão causar uma despolarização ou uma hiperpolarização. A despolarização é excitatória, é o que vai causar a comunicação entre os neurônios. Essa despolarização vai ser diminuir a quantidade de carga negativa do lado de dentro da membrana. E a hiperpolarização vai ser inibitória. Quanto mais hiperpolarizado um neurônio tiver, menos atividade ele vai ter. E a hiperpolarização acontece quando a gente aumenta a carga negativa do lado de dentro do neurônio. Como é que acontece isso, né? Vamos dizer que a gente tem canais de cloro que são sensíveis a um determinado neurotransmissor. E aí esses canais eles vão se abrir quando estão ligados a esse neurotransmissor, permitindo a entrada de íons cloro para o citoplasma. E aí, entrando cloro no citoplasma, a gente vai ter cloro carga negativa, ali como vocês estão vendo, que dentro da célula vai ficar mais negativo. Aí vamos dizer que o potencial vai passar de menos 70 para menos 90. E aí a gente tem uma hiperpolarização da membrana, entendeu? Pronto. Aí a gente bora dizer que os canais de sódio, sódio ali, ele está mais concentrado no meio extracelular, ele é uma carga positiva, né? E aí eles vão estar fechados quando a membrana está em repouso. Quando esses canais se abrem, o sódio ele vai para dentro da célula e aí ele diminui o potencial de membrana, que pode passar de menos 70 para menos 45. Nesse caso, o que a gente está tendo é uma despolarização da membrana. Então, se cloro entra, a gente está tendo hiperpolarização. Mas se o sódio entra, que ele é uma carga positiva, a gente está tendo uma despolarização. E a despolarização é o que o neurônio quer para se comunicar, é o que vai gerar o potencial de ação mais na frente, né? Que vai fazer com que essas células se comuniquem. E aí esses potenciais, eles vão se propagar em direção ao corpo do neurônio, vai ser, como eu disse para vocês, começam no dendrito, aí vai para o neurônio, depois para o cone de implantação, depois para o axônio. Quando chega ali no axônio, a gente tem uma região chamada de zona de disparo ou zona de gatilho. Nessa zona de disparo, a gente vai ter canais de sódio e potássio sensíveis à voltagem. E aí a gente vai abrir esses canais de sódio sensíveis à voltagem, lembrando que abrindo os canais de sódio, o sódio entra, né? E aí a gente vai gerar um potencial de membrana chamado potencial de ação. E esse potencial de ação nada mais é do que o impulso nervoso, que é gerado pela despolarização, gerado pela entrada de sódio.
Esse potencial de ação do tipo impulso nervoso é o que a gente chama de potencial tudo ou nada. Ele vai se propagar pelo axônio, se repetindo, e aí o axônio ele é especializado em conduzir esse potencial de ação até lá no finalzinho. O local onde esse potencial de ação é gerado é a zona de disparo, né, rico em canais de sódio e potássio. Aqui a gente tem um gráfico clássico ilustrando um potencial de ação. E aqui nesse gráfico a gente vai conseguir explicar melhor algumas coisinhas. O potencial de menos 70, como vocês viram no outro slide, ele é o potencial de repouso da membrana. Esse potencial ele vai aumentar na despolarização, atingindo aqui um valor mais positivo. E aí, isso daqui, essa despolarização, só essa partezinha aqui que está subindo do gráfico, que a gente chama de despolarização, é devido ao influxo de sódio, à entrada de Na+, a entrada de uma carga positiva na célula. Depois que a gente atinge o pico de despolarização, a gente vai ter uma repolarização, que é essa partezinha aqui que está descendo, ó. Desculpe, essa repolarização. E essa repolarização vai ser devido à saída de potássio. Potássio, ele é uma carga positiva que vai estar mais concentrada dentro da célula, né? Dentro do meio intracelular. E aí esses canais de potássio, eles vão se abrir lentamente e o potássio vai começar a sair da célula. Esses canais de potássio, eles se abrem lentamente e também se fecham lentamente. Por isso que a gente vai ter aqui uma hiperpolarização antes de voltar ao potencial de membrana de repouso. A gente vai ter aqui essa hiperpolarização por conta que os canais de potássio se fecham lentamente. E aí, como é que a gente volta às condições de repouso, né? Como é que a gente continua aqui com um potencial de menos 70? Vai ter uma pessoinha, uma bomba, na verdade, que vai ser importante para manter as concentrações iônicas dentro e fora do neurônio como eram no potencial de menos 70, que é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, você já deve conhecer, é uma proteína grande que ela vai atravessar a membrana plasmática do axônio e ela vai bombear o sódio para fora e o potássio para dentro. E aí mantendo tudo como é que tem que ser. Essa bomba, ela funciona através da hidrólise de ATP. Então, importante, mais uma vez, que tenhamos muitas mitocôndrias para gerar ATP, para que a bomba de sódio e potássio consiga funcionar, para que a gente consiga deixar de novo o neurônio no seu potencial de repouso. Aqui, mostrando mais uma vez como é que acontece esse potencial de ação. No meio interior do neurônio, dentro do neurônio, a gente vai ter inicialmente essas cargas aqui de potássio. E fora a gente vai ter o sódio. E aí a gente vai ter essa troca aqui, que vai ser devido à abertura e fechamento de canais. E eles vão conseguir trocar. Então, quando a gente está em repouso, os canais estão fechados. Quando a gente está se preparando para fazer um potencial de ação, quando está gerando potenciais para tentar chegar em um potencial de ação, esses canais começam a se abrir e aí o sódio entra, depois o potássio sai para tentar equilibrar as cargas e repolarizar o neurônio. Depois a gente vai ter a bomba de sódio e potássio que vai jogar o sódio para fora e o potássio para dentro para tentar equilibrar todo mundo de novo. Agora vamos falar um pouquinho aqui de forma bem resumida das sinapses. As sinapses nada mais são do que o contato que as células nervosas fazem entre elas ou com outras células, que são as células efetuadoras, passando informações. Se a gente tem uma sinapse entre dois neurônios, nós dizemos que essa sinapse é interneuronal. E se temos uma sinapse entre um neurônio e uma célula neuroefetuadora, nós vamos ter uma junção neuroefetuadora. Essas sinapses elas podem ser de dois tipos, elétricas ou químicas. Primeiramente, o que você está vendo aqui na imagem é uma sinapse elétrica. Os neurônios envolvidos eles vão entrar em contato
por uma pequena região e nessa região vai haver um acoplamento iônico, isso é, vai ocorrer uma comunicação entre os dois neurônios através de canais iônicos concentrados em cada uma das membranas. E aí esses canais vão se projetar para o espaço intracelular do outro neurônio, né? E aí vão permitir a passagem direta de pequenas moléculas como íons de uma célula para outra. Essas junções elas vão servir para sincronizar a atividade de grupos de neurônios. Neurônios que trabalham juntos, eles vão manter esse contato aqui através dessas junções comunicantes. O neurônio que antecede a sinapse é chamado de neurônio pré-sináptico e o que vem depois vem chamado de neurônio pós-sináptico. Essas junções, elas existem, por exemplo, no centro respiratório, que ele vai ser situado lá no bulbo, né? E vai permitir o disparo sincronizado dos neurônios que vão estar ali. E esse disparo sincronizado é importante para que a gente tenha um ritmo respiratório regular. E aqui a gente vai classificar os neurônios de acordo com a sua forma. Nós podemos ter neurônios multipolares, onde nós vamos ter vários dendritos e um axônio. Podemos ter neurônios bipolares, que eles vão ter dois prolongamentos, eles vão ter um axônio e somente um dendrito. Esses neurônios bipolares, eles são encontrados na retina e no gânglio espiral do ouvido interno. E podemos ter neurônios pseudo-unipolares. Nesses neurônios, os corpos celulares eles vão se localizar nos gânglios sensitivos e apenas um prolongamento vai deixar esse corpo celular. Vai ser como se a gente dividisse esse neurônio em um T. E aí ele vai ter dois ramos, um ramo periférico e outro ramo central, para ter essa comunicação, né? E aí, esse primeiro ramo, ele vai se dirigir, o ramo periférico, vai se dirigir à periferia, onde ele vai formar uma terminação nervosa sensitiva. E o segundo nervo, o ramo central, ele vai se dirigir ao sistema nervoso central, onde ele vai estabelecer contato com outros neurônios. As sinapses químicas, que é essas que está mostrando aqui na imagem agora, vai ter um elemento que a gente não pode esquecer, que é o neurotransmissor. Neurotransmissores são pequenas moléculas como a acetilcolina ou aminoácidos como a glicina e o glutamato, ou podem ser até peptídeos como a substância P. E essas pequenas moléculas, elas vão ser armazenadas em vesículas no neurônio pré-sináptico, vão ser lançadas na fenda sináptica e vão agir lá no neurônio pós-sináptico. Acreditava-se que existia apenas um neurotransmissor por neurônio. Cada neurônio tinha um tipo diferente de neurotransmissor. Hoje a gente sabe que pode haver a coexistência de neurotransmissores clássicos, como a acetilcolina, monoaminas e aminoácidos, com alguns peptídeos, como a substância P. Por exemplo, nas glândulas salivares, as fibras parasimpáticas elas vão liberar acetilcolina e também podem liberar o peptídeo intestinal vasoativo, né, o VIP. Outra coisa importante para falar das sinapses químicas é que elas são polarizadas. Ou seja, apenas um dos elementos, o elemento pós-sináptico, o neurônio pós-sináptico, ele vai possuir esse neurotransmissor. Então, a gente vai ter uma comunicação aqui em uma única direção, o neurônio pós-sináptico se comunicando o neurônio pré-sináptico, desculpe, se comunicando com o pós-sináptico. Diferente da sinapse elétrica, que a gente tinha ali um canal por onde passava íons nas duas direções. Aqui na imagem, ele está mostrando o neurotransmissor dentro das vesículas. Aqui é um canal de cálcio, então, para que essa vesícula possa ser fundida aqui na fenda e liberada, a gente vai precisar do cálcio como mediador dessa ação. O neurotransmissor, cálcio entra, aí vai agir aqui nas vesículas que contêm o neurotransmissor, as vesículas vão fazer exocitose desse neurotransmissor na fenda, e aí ele vai agir aqui no neurônio pós-sináptico, por exemplo, abrindo canais, né? Aqui no caso, ilustrando canais de sódio. Então, o neurotransmissor
age, abre o canal e aí o sódio pode passar e aí a gente vai ter a ação, a cascata de ação no neurônio pós-sináptico. Falando nessa vesícula sináptica, a gente vai ter diferentes tipos de vesículas também. Nós vamos ter vesículas agranulares e vesículas granulares. E aí o tipo de vesícula vai variar de acordo com o neurotransmissor que está dentro dela. Bem, falando mais um pouquinho das sinapses químicas, percebam que ela é um pouquinho mais complexa do que a elétrica. Nós vamos ter sinapses químicas entre neurônios, as interneuronais, né? Em que uma terminação axônica entra em contato com qualquer outra parte do outro neurônio. E aí, o elemento pré-sináptico, né, o neurônio pré-sináptico, ele vai fazer contato com uma região chamada botão terminal. São os botões sinápticos de passagem. E nas sinapses químicas neuroefetuadoras, o neurônio vai entrar em contato com uma célula muscular estriada esquelética ou muscular lisa e também células cardíacas ou glândulas. Quando esse neurônio ele está entrando em contato com o músculo estriado esquelético, a gente forma uma junção neuroefetora somática ou placa motora. Quando esse neurônio ele está entrando em contato com células musculares lisas, a gente diz que é uma junção neuroefetora visceral. E aqui a gente tem. Então, acompanhe comigo aqui essa sequência. Tudo vai começar com um impulso nervoso do neurônio pré-sináptico. Quando esse impulso nervoso atingir a membrana pré-sináptica, vai originar uma pequena alteração do potencial de membrana, que é capaz de abrir canais de cálcio sensíveis à voltagem, e aí o cálcio vai entrar, porque ele é mais concentrado fora, por isso que o cálcio entra. O aumento de íons cálcios na membrana pré-sináptica vai provocar uma série de outros acontecimentos. E um deles, como a gente viu, vai ser a fusão das vesículas sinápticas com a membrana sináptica. E a exocitose, a saída, né, do neurotransmissor, a liberação do neurotransmissor. Essa liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, ela vai culminar com esse neurotransmissor atingindo os receptores pós-sinápticos. Esse receptor sináptico, que vai estar lá na membrana pós-sináptica, ele pode ser um canal iônico, que se abre quando o neurotransmissor se liga, igual a gente viu lá na imagem, e aí faz o íon entrar ou sair, de acordo com a sua concentração. Mas também pode ser um receptor metabotrópico, que vai se combinar com o neurotransmissor e vai dar origem a uma série de reações químicas que resultam na formação, lá no citoplasma do neurônio pós-sináptico, de uma nova molécula que vai ser o segundo mensageiro. E aí esse segundo mensageiro ele vai levar informações lá através de uma cascata de proteínas na célula pós-sináptica. E aí pode combinar na abertura ou no fechamento de canais iônicos. E aí ter um novo potencial de ação que vai ser transmitido para outro neurônio e assim sucessivamente. Por fim, nós vamos ter a inativação do neurotransmissor, né? Quando esse neurotransmissor já exerceu sua ação e agora ele precisa ser inativado. Ele tem que ser quando esse neurotransmissor ele faz sua ação, é uma coisa muito rápida e ele tem que ser removido rapidamente da fenda sináptica. Se esse receptor ficar muito tempo na fenda sináptica, vai ocorrer uma excitação ou então uma inibição da membrana pós-sináptica, porque ele está agindo ali por um tempo prolongado. E aí a remoção do neurotransmissor ela vai poder ser feita por ação enzimática, como é o caso da acetilcolina, que ela vai ser hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase em acetato e em colina. Isso aí a gente vê bem direitinho lá quando estuda farmacologia. E aí a acetilcolina, né, vira
acetato e colina. E aí a colina ela é captada pela terminação nervosa colinérgica e aí vai servir como substrato para a síntese de uma nova acetilcolina pela própria terminação. Então a gente vê que esse neurotransmissor que ele é degradado, ele vai poder ser reciclado e poderá formar um novo neurotransmissor. A neuróglia. A neuróglia como já vimos, vão ser células neurais capazes de se multiplicar por mitose. É tudo que não é neurônio. Elas vão derivar do neuroectoderma, com exceção dos microgliócitos, que não vão derivar do neuroectoderma. A gente pode dividir essa neuroglia em macróglia, que são os astrócitos e oligodendrócitos no sistema nervoso central, e a micóglia, que são os microgliócitos no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, nós vamos ter os anfícitos, né, que são as células satélites, e as células de Chavan, que vão formar a bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Além disso, nós temos as células empedimárias, que formam os plexos coroides. Aqui a gente está vendo algumas das células da neuroglia do sistema nervoso central. Começando pelos astrócitos, né? Aqui a gente tem dois tipos de astrócitos, os astrócitos protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos. Os astrócitos, eles são semelhantes a estrelas, como vocês podem ver. Eles são abundantes e têm vários prolongamentos. O, o astrócito protoplasmático, ele é mais comumente encontrado na substância cinzenta e o fibroso na substância branca. Ambos os tipos de astrócitos, eles vão ter essas expansões conhecidas como os pés vasculares, que vão se apoiar em capilares sanguíneos. E aí eles têm como função sustentação e isolamento de neurônios. Os astrócitos eles também vão ser fagócitos e aí vão formar também cicatrizes, né, quando tiver necessidade. Nos casos de lesão de tecido, né? Se houver uma lesão daquele tecido, os astrócitos eles podem se ativar e aí vão também se multiplicar, né? Fazer mitose e vão ocupar essa área lesada, fazendo a fagocitose e formando uma cicatriz. Outra célula do sistema nervoso central são os oligodendrócitos, né? Eles possuem um núcleo pequeno e condensado, eles são bem menores do que os astrócitos e vão possuir poucos prolongamentos, como vocês podem ver aqui na imagem. Eles também podem formar pés vasculares, mesmo com esses poucos prolongamentos. Eles têm duas classificações deles, podem ser o oligodendrócito satélite ou perineural, mas não acredito que seja tão importante. Os oligodendrócitos fasciculares, eles são mielinizantes, né, que a gente chama. Eles são responsáveis por formar a bainha de mielina. Lá nos axônios do sistema nervoso central, os axônios do sistema nervoso central vão ter esses oligodendrócitos se agarrando e formando a bainha de mielina. Ó, é assim que eles ficam. São as gordurinhas dos fios, né? E aí essa bainha de mielina, ela vai promover uma agilidade na condução do impulso nervoso, porque em vez do impulso nervoso ser linear, ele vai ser um impulso saltatório. Ele vai pular aqui as gordurinhas. E aí isso vai causar uma condução mais rápida do impulso nervoso e, consequentemente, uma passagem mais rápida de informação para os outros neurônios. Outras células são os microgliócitos, que são pequenas células alongadas, com um núcleo denso e alongado também, e com contorno irregular. Tá vendo aqui que elas são bem alongadinhas, né? Esses risquinhos mais escuros. Eles também vão ter função fagocítica, né? E vão possuir uma origem mista, vão vir do mesoderma e do ectoderma. Lembra que ele é o único que não deriva do neuroectoderma. Ele vai derivar do mesoderma. E a neuróglia do sistema nervoso periférico vai ser composta pelos anfícitos, que são as células satélites,
que envolvem o pericárdio dos neurônios, dos gânglios sensitivos e do sistema nervoso autônomo, e as células de Chavan, que vão circundar os axônios e vão formar a bainha de mielina e o neurilema. Agora vamos falar um pouco das fibras nervosas. Nós vamos ter fibras mielínicas e amielínicas. Fibras mielínicas, elas vão ser envolvidas, vão ter o axônio envolvido pela bainha de mielina. No sistema nervoso central, quem forma a bainha de mielina são os oligodendrócitos e no sistema nervoso periférico são as células de Chavan. E a gente diz que o neurilema, nas fibras mielínicas, é a segunda bainha que vai envolver também esses axônios. E aí a gente tem as fibras amielínicas, que no sistema nervoso periférico, elas podem se envolver com as células de Chavan também, mas elas não vão formar a bainha de mielina. E no sistema nervoso central, as fibras amielínicas, elas não possuem de jeito nenhum envoltórios. E uma coisa ruim das fibras amielínicas é que a condução dos impulsos nervosos é mais lenta, justamente porque ele não tem aquela característica do impulso saltatório, né? Aí vamos agora falar um pouquinho sobre os nervos. O que é um nervo? Bem, vamos pensar assim. Depois que uma fibra nervosa ela sai lá do sistema nervoso central, ela vai se associar em feixes ou fascículos. Feixe e fascículo é a mesma coisa. E aí esses fascículos, eles vão se associar com estruturas conjuntivas e vão formar os nervos espinhais ou cranianos. Então, nervos nada mais são do que feixes e fascículos organizados com estruturas conjuntivas, né? E aí a gente vai ter alguns nomezinhos aqui para aprender. O epineuro, ele vai ser um envoltório de tecido conjuntivo rico em vasos que se associam para formar esses nervos. O perineuro vai ser um tecido conjuntivo denso e células epiteliais. E o endoneuro são fibras colágenas que vão envolver cada fibra nervosa. E aí, por que é importante a gente saber dessas camadas? Porque aí a gente adentra nas doenças desmielinizantes. Nas doenças desmielinizantes, nós temos que a bainha de mielina, que envolve os axônios, ela está sendo destruída. Como exemplo, nós temos a esclerose múltipla e a síndrome de Guillain-Barré. Na esclerose múltipla, ocorre a destruição da bainha de mielina e dos feixes de fibras nervosas do encéfalo, da medula e do nervo óptico. E como a gente não tem bainha de mielina, ocorre consequente diminuição da velocidade dos impulsos nervosos até a sua extinção completa. Por que a gente chama de esclerose múltipla? A esclerose múltipla deve-se ao fato de que são acometidos simultaneamente diversas áreas do sistema nervoso central de forma difusa. Alguns sintomas comuns podem ser incoordenação motora, fraqueza, dificuldade de visão. E na síndrome de Guillain-Barré, a gente vai ter uma desmielinização de nervos periféricos. E aí também vai ter a redução até a ausência da condução do impulso nervoso, que leva à contração da musculatura estriada esquelética e vai resultar na fraqueza muscular progressiva, seguida de paralisia, que é o quadro típico da doença. E aí, em casos mais graves, a síndrome de Guillain-Barré pode evoluir para um comprometimento da musculatura respiratória, com necessidade de suporte ventilatório, né? E pode levar à morte. Pronto, para concluir aqui algumas correlações clínicas, a gente vai falar um pouquinho das infecções que podem acometer essas células. Primeiro falando do vírus rábico. O vírus rábico, ele vai chegar lá no pericárdio dos neurônios da medula e para a gente entender como é que esse vírus ataca essas terminações, é bom a gente lembrar que as terminações nervosas e sensoriais livres, né, as placas motoras e as terminações autonômicas,
elas podem perder os seus envoltórios ou podem não ter esses envoltórios. E aí, como elas não têm esses envoltórios para proteger o pericário, ele vai ficar desprotegido. E aí, a gente não tem uma barreira para proteger o nervo. E assim é que o vírus da raiva consegue penetrar e atingir o pericário, que é o, o local que ele se instala. E aí, uma vez penetrando e chegando no pericárdio dos neurônios da medula, pelo fluxo axoplasmático retrógrado, ele vai se comunicar com áreas cerebrais e aí causar as acumulações típicas da doença. A gente também vai ter o bacilo da hanseníase, que ele também vai penetrar por um caminho semelhante, embora ele vai se limitar aos nervos das fibras que ele degenera. Ele vai ser uma coisa mais localizada, né? Diferente do vírus rábico, que ele vai, através do fluxo axoplasmático retrógrado, atingir áreas cerebrais. E, por fim, a gente vai ter o vírus da varicela zoster, que após um quadro de varicela, o vírus vai permanecer alojado no gânglio sensitivo da raiz dorsal da medula, e aí ele pode permanecer inativo por diversos anos. E aí, em algum momento, ele pode causar um quadro de herpes zoster, que vai ser caracterizado pelo aparecimento de erupções no território sensitivo daquele gânglio, e aí vai causar intensa dor no dermato correspondente, né? E é isso, gente, que tinha para hoje. Falando aqui de tecido nervoso, espero que tenha dado para aprender. Minha dicção nos últimos dias não está das melhores, mas quis revisar o assunto e acabei gravando a aula. Vai ter mais aula e com uma apresentação melhor e espero que com uma dicção melhor, porque realmente foi uma dificuldade muito grande para gravar essa aula hoje.